A gente volta aqui para o estúdio com o Pedro Duran para falarmos mais sobre essa operação de buscas nesse momento. Estamos falando então de um homem e uma criança que seguem desaparecidos. E aí mais uma vez a imagem para você que está nos acompanhando do momento em que ocorre o desmoronamento dessa margem do rio Solimões. E é possível perceber na imagem uma casa flutuante que estava ali nas proximidades da margem do rio. E essa criança de 6 anos estava justamente nessa casa. É uma grande operação de buscas que também envolve os homens da Marinha, Pedro. Pois é, Carol, eu estava conversando com a Marinha justamente para poder entender. Eles moveram 3 embarcações lá, uma delas inclusive um hospital que fica a bordo para poder garantir que as pessoas sejam atendidas no caso dessas necessidades. Chama muita atenção que essa cratera foi aberta bem ao lado do porto de Manacapuru, né? Que fica próximo ali do encontro dos rios Solimões, Rio Negro e Rio Amazonas, né? Nessa trinca de rios que tem muitas vezes uma velocidade muito grande, uma força muito grande, justamente por estar nesse momento de encontro. E aí você vê toda a estrutura que existe ali naquela região, que muitas vezes no interior do Amazonas acaba sendo uma estrutura precária e as casas ficam muito próximas, né, das margens do rio. Coloquei aqui o mapa para a gente dar uma olhada, especificamente lá em Manacapuru, se a gente conseguir espelhar aí para poder mostrar. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer o espelhamento, para a gente poder mostrar exatamente aquela região ali onde fica. Desculpa, eu não tinha colocado aqui, agora vai. Porque fica muito próximo ali de onde você tem o porto, Carol, você tem as casas das pessoas, né? Deixa eu afastar um pouquinho aqui, para a gente poder ver. E olha só, como a cidade se encontra com o rio, né? E quando você tem uma tragédia como essa, você tem, obviamente, o impacto destas pessoas que estão absolutamente acostumadas em navegar no rio, em tirar do rio o seu sustento, em buscar no rio opções de lazer, navegação. Então você tem uma conexão muito próxima e chama a atenção o tamanho dessa cratera e o trabalho dos bombeiros e também da Defesa Civil para garantir que não tem outros imóveis afetados e da Marinha. Tem até uma fala do capitão do mar, André Teixeira, que ele explica um pouco do trabalho que a Marinha está fazendo por lá. Vamos ver. Nesse momento de apoio à querida comunidade de Manacapuru, a união entre as instituições é fundamental. Por isso, as buscas permanecem sempre em coordenação com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil em toda a área afetada, tanto na região próxima a Manacapuru, quanto mais a jusante, em buscas a possíveis vítimas que tenham sido levadas pela correnteza. Pedro Duran. Estou virando aqui, Carol, só para a gente poder mostrar esse encontro dos rios. E aí um destaque também para algumas dificuldades dessa operação para tentar localizar essas 2 vítimas, esses 2 desaparecidos, uma criança e um homem, por conta da baixa visibilidade das águas. É algo apontado pelos homens do Corpo de Bombeiros. Acredito que também as autoridades da Marinha também vêm te relatando isso, que é uma das dificuldades nesse momento para localizar essas 2 pessoas que seguem desaparecidas. Essa operação de buscas continua por lá. Aqui é o Rio Amazonas, né? E aqui, se a gente pegar, já chegando perto do Rio Solimões, você vê que Manacapuru está muito pertinho de Manaus, né? O Rio Amazonas, o porto de Manacapuru está aqui e Manaus está bem ali, então está muito próxima da capital do estado. E você tem, para além da questão da visibilidade, uma velocidade muito grande das águas. As águas de rio, especialmente nesta região, elas são contínuas, elas não são paradas. O rio continua, o rio está seguindo o seu fluxo. Então, cada hora que passa é uma distância maior que estas pessoas podem ter sido levadas por essa água. Por isso, a preocupação a gente vai continuar acompanhando aqui. Sem dúvida, Pedro. Obrigada.